Agora sim. Vai ter simulado sim, Heitor. Vai continuar sempre tendo simulados, né? 2 semanas de aula, simulado. 2 semanas de aula, simulado. Só que a semana que vem não é exatamente um simulado. É, na verdade, uma avaliação que Carla vai fazer para ver se vocês conseguiram ver o que foi visto ao longo da pandemia, entendeu? É mais ou menos isso, assim. Então vamos nessa. Semana que vem, então, são 10 questões, viu? Biologia. Tá, gente? Então vamos lá. Evolução. Todo mundo já ouviu falar em evolução. Às vezes um professor chega para um aluno e falou: você evoluiu muito do primeiro ano até o terceiro, viu? O que é que ele está falando para o aluno? Ele está falando, né? Aliás, deixa eu reformular. Às vezes o professor chega assim e fala para a turma: vocês evoluíram muito do primeiro ano até hoje, no terceiro ano. Como vocês estão mais amadurecidos? Como vocês estão com uma outra visão de estudo, de responsabilidade? Estão ainda mais comprometidos? Então, evolução é uma palavra muito difundida, muito utilizada, e às vezes as pessoas não se perguntam o que é evolução. Evolução é simplesmente mudança. Mudança. As populações evoluem ao longo do tempo? Sim, elas evoluem. Em outras palavras, eu estou dizendo que as populações elas mudam ao longo do tempo. Então, evolução é um fator fundamental para a gente entender biologia. Por que estudar evolução? A evolução ela está por trás de todos os aspectos, tá? Desde, desde uma penicilina, que é um antibiótico produzido por fungos, né? Que inibe, que impede, né, o desenvolvimento de bactérias, né? E por esse motivo nós usamos a penicilina até hoje para a nossa saúde, né? Então, como é que surgiu uma substância, tá, que é capaz de matar bactérias, produzida por fungo, tá? Então, tudo isso envolve evolução, tudo isso envolve seleção natural, e a gente vai ver isso, tá? E é de total relevância estudar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ainda utilizando o aspecto aqui da penicilina, tá? Se você utiliza um antibiótico para matar bactérias, que é muito importante, mas se você utiliza ele de forma irresponsável, toma antibiótico à torta e à direita, sem se preocupar em seguir o tratamento, em tomar a dosagem correta, determinada pelo médico, o que é que você está fazendo? Você está permitindo que certas bactérias sejam selecionadas e outras não. Então, se você tomou um antibiótico de forma irresponsável, você está selecionando bactérias que são muitas vezes, como é que a gente chama? São resistentes àquele antibiótico, tá? Se o médico manda tu tomar uma cartela de antibiótico, tu só toma 3 comprimidos, passou a dor na garganta e não quer mais tomar, não, ainda tem bactéria lá, sabe? E você não matou. Aí o que é que você faz? Você permite que aquele foco de bactéria resistente lá, que você nem percebe que existe ainda, mas está lá, você permite que aquele foco de bactéria resistente se multiplique, colonize de novo a sua bactéria, em grande quantidade, e agora você tem uma grande população de bactérias, só que dessa vez a maioria ela é resistente. Fala, Matheus.
Matheus, a sua pergunta é perfeita, tá? Matheus pergunta: alguma vez na história uma espécie teve processo de involução? Veja só, não existe involução, porque a palavra evolução significa mudança. Por acaso eu falei no início da aula que evolução era mudança para melhor? Eu não falei. Eu falei só que era mudança. Agora, às vezes, a gente dá o exemplo, né? Ah, essa turma evoluiu do primeiro para o terceiro ano, ela melhorou. Mas evolução significa melhora? Não. Evolução significa única e exclusivamente mudança ao longo do tempo? Sim. Então, a evolução é sinônimo de mudança, não de melhoria. Agora, é verdade que a maioria dos processos evolutivos podem culminar com melhorias de surgimento de estruturas, etc., que favoreçam a espécie a viver melhor naquele ambiente? É possível? É, claro que é. É muito possível, tá? Mas evolução é sinônimo de mudança. Então, foi muito boa a sua pergunta, Matheus. Muito boa, porque deu essa oportunidade da gente esclarecer isso. Tá certo, gente? Então é isso, tá? Se você toma um antibiótico de forma irresponsável, você está selecionando bactérias resistentes. Olha assim, Mari, essa mamãe macaquinha maravilhosa aí, pendurada num cipó, numa planta de uma grande floresta, provavelmente a floresta atlântica nordestina aí. E você tem, então, toda uma estrutura morfológica, toda uma adaptação que permite a essa espécie aí sobreviver, viver, procriar nas árvores, tá? Olha o rabo dela, olha a cauda, serve de como se fosse um terceiro braço, tá? É uma coisa impressionante. Já outros macacos não. Outros macacos não têm nem cauda, na verdade. Os macacos não têm nem cauda. Ou se tem, não são tão funcionais quanto essa aí. Tá? Então, o que é que faz com que, ao longo do tempo, você tenha aí estruturas tão específicas para a sobrevivência dos animais em determinados ambientes, né? Você também tem aí processos de extinção. Você sabe que muitas espécies que já existiram no passado, né? Nós só temos hoje fósseis dela, né? Por exemplo, a gente hoje tem tigre aqui no planeta, estão em risco de extinção, os tigres, quase todas as espécies, mas nós tivemos uma espécie chamada tigre dente de sabre. Você sabia, Matheus Felipe, que a gente já teve aqui no nosso planeta uma espécie chamada tigre dente de sabre? Então, era uma espécie de grande porte, fazia parte de um grupo de animais, mamute, muito bem, Diógenes. Nós tínhamos preguiças gigantes, tá? E não faz tanto tempo assim, não. Faz uns 20 mil anos, mais ou menos, sabe? Então, esses animais desapareceram da face da Terra, tá? Por que que a gente tem esse processo, né? Em que umas espécies permanecem e outras espécies desaparecem da face da Terra. Tá? Eu estou, por enquanto, só fazendo perguntas, tá? Só fazendo perguntas. Olha aqui, Diógenes. Você tem aqui, durante as grandes eras, os grandes períodos, aqui, ao longo de bilhões de anos no nosso planeta, extinções em massa. Então, olha, aqui em azul você teve, no período aqui pré-cambriano aqui, você teve uma grande alta de extinção. Depois desse processo, essa taxa de extinção, ou seja, essa taxa de desaparecimento de espécies foi diminuindo.
Aí depois aumenta de novo. Então você tem grandes processos de extinção no planeta, tá? Você tem, já teve vários processos em que espécies, dezenas, milhares de espécies desapareceram no planeta, tá? Então a vida está em constante evolução, ou seja, Felipe, está em constante mudança. Quais são as evidências de que existem mudanças? Nós temos os fósseis, né? Olha aqui, gente. Nós temos, hoje em dia, vários registros de ovos de dinossauros fossilizados, impressões fossilizadas de pele na rocha. Tá? Você olha e sabe que ali tinha um, uma escama de réptil ali. Esqueletos fossilizados, né? Você tem um material ósseo que foi sendo mineralizado, né? Aí você vai lá ver, é pedra, né? Mas é porque houve uma mineralização daquele osso. Pegadas fossilizadas. Você sabe, viu, Diógenes? Antes de eu responder, você sabe que é uma das maiores pegadas fossilizadas. Você tem uma trajetória imensa de pegada fossilizada de dinossauro. É no Brasil, lá no estado de Paraíba, perto de João Pessoa ali. Eu vou lembrar daqui a pouco o nome da cidade, exatamente. Tem coprólitos, ó, fezes fossilizadas. O dinossauro foi lá, fez o cocôzinho, aí o cocôzinho acabou através de vários processos, ficando lá mineralizado. Né? Pera aí, galera, presta atenção. Daqui a pouco eu respondo essa pergunta aí dos seres humanos. Então você tem evidências da evolução, né? Você tem fósseis. Você também tem os órgãos vestigiais, tá? Quem nunca ouviu falar de uma doença chamada apendicite? Eu mesmo já tive. Tenho aqui uma cicatrizinha, tá? Tive que tirar o meu apêndice, tá? O nosso apêndice, gente, é um resquício, tá? De um compartimento do nosso intestino que era destinado à digestão de vegetais, de muitos vegetais com muita celulose, sacou? Para a gente não, né? Para os nossos ancestrais digerirem muita celulose, né? Era necessário que você tivesse um compartimento grande ali destinado a isso. Então, tinha bactérias, tinha micro-organismos que faziam a digestão. Hoje a gente não precisa mais, né? Então, a nossa espécie é uma espécie que tem um intestino diferente dos ancestrais, das espécies ancestrais, tá? Evidências moleculares. Presta muita atenção aqui, que eu já respondo a pergunta. Isso aqui é um trecho de DNA humano aqui em cima, tá? É o trecho de um DNA do gene responsável por codificar o nosso ribossomo, né? O nosso ribossomo, para quem não sabe, é a estrutura que fabrica proteínas. Só isso, gente. Só isso. O teu cabelo é formado por proteína, as tuas enzimas que digerem o teu alimento, tudo no teu corpo tem proteína. Então, olha para cá, gente, olha a semelhança, tá? Entre as sequências nucleotídicas deste gene para humanos, tá? Para bactérias, certo? Então, você tem aí uma semelhança que nos faz chegar à seguinte conclusão: opa, temos algum parentesco. Temos algum parentesco. Olha isso, gente. Outra evidência molecular. Esse ser humano aqui do lado esquerdo tem o mesmo gene que causa essa despigmentação aqui no rosto, na região da testa, que esse camundongo aqui. Eles têm o mesmo gene, tá certo? Nós, os camundongos, na verdade, todos os animais, né? Temos ancestrais em comum, lógico. Toda a vida na Terra, certo? Parte de um ancestral em comum. E aqui é uma das evidências, certo? Então, os mamíferos, eles partem do mesmo ramo, e é muito interessante isso, tá? É o mesmo gene que causa essa manchinha na testa de ambos aí. E o que dizer disso aqui, né, gente?
Isso aqui é bastante cobrado no Enem e nos vestibulares, tá? Olha essas evidências aqui da embriologia comparada. Olha aqui em cima, você vai ver que é praticamente tudo igual, ó. Olha o embrião, como é parecido, tá? Aí você vai ver. No início aqui, ó, na esquerda, o embrião é de um peixe. O segundo é de uma salamandra. O terceiro é de uma tartaruga. O quarto, peraí. O quarto é de uma ave. Aqui o quinto é de um porquinho. Esse aqui, não estou conseguindo identificar muito bem. Esse penúltimo aqui é um coelho e o último é um humano, tá certo? Então, no início da vida, olha que interessante. Presta atenção, Augusto. Nós já tivemos cauda. Todos vocês na barriga da mãe de vocês já tiveram cauda, certo? Um rabinho aí, ó. Todos vocês já tiveram guelras, certo? Já tiveram fendas branquiais que nem um peixe. Olha aqui, ó. Todos vocês já tiveram uma cauda muscular pós-anal e fendas branquiais. Vocês já foram seres filtradores na barriga da mãe de vocês. Agora, conforme vai você desenvolvendo, se desenvolvendo na barriga da mãe, aí vai se diferenciando, é lógico, né? Depois de algumas semanas, você já está assim, ó. Olha aqui, nessa última imagem da direita do meio. Aí você já está um pouquinho mais diferente. E aqui você já começa a ter uma conformação mais humanoide, né? Então, são evidências da evolução, tá, gente? São evidências de que os organismos, as populações mudam ao longo dos milhares de anos, não é de um dia para o outro. Você teve muitas teorias evolutivas aqui, que eu não vou entrar muito em detalhe, tá, gente? Mas você teve aí, aqui a gente pode destacar Lamarck, certo? Que foi bem importante, é muito cobrado na nos vestibulares. Geralmente é aquela história da girafa, né? Ah, Lamarck dizia que o pescoço da girafa crescia porque a mamãe girafa ia lá, esticava o pescoço para comer e o filhote dela, que nascesse, fosse nascer, já nascia com um pescoção, tá? Vocês ouvem muito falar desse tipo de coisa. Não é exatamente assim, ele nunca deu esse exemplo, mas ele falava sobre essa questão da uso e desuso, beleza? Ele falava sobre o uso e desuso, ok? Darwin, beleza? Aqui do lado direito aqui, certo? Que foi o divisor de águas na história da ciência, não digo nem da biologia, da ciência, certo? Em geral, porque ele traz aí a ideia de seleção natural que a gente vai ver, certo? E hoje a gente tem aí a teoria sintética da evolução, que traz aí agora todos os conhecimentos sobre DNA que a gente viu no início do ano. Todos vocês sabem que no DNA estão guardadas todas as sequências, né, moleculares responsáveis pela receita que vai dizer como é que uma proteína vai ser fabricada. Pela receita para dizer como é que uma enzima vai ser fabricada, tá? Então, tudo isso está no DNA e isso foi muito importante para a nossa compreensão. Alguma dúvida até aqui? Pronto, agora eu vou tirar a dúvida de Diógenes. Diógenes perguntou: a nossa espécie corre risco de extinção? A resposta, meu amigo Diógenes, é sim, corre. Mas por que, professor? Por conta de nós mesmos, tá? Por quê? Toda espécie. Não, esse ano não, esse ano não. Dá tempo de fazer o Enem, fica sossegado. Mas a gente está impedindo impedindo o ambiente de se reconstituir para que ele possa continuar nos provendo de serviços ecossistêmicos. Como o quê, professor? Como a temperatura adequada. O planeta, se você deixar, ele consegue tamponar esse desequilíbrio e ajeitar a temperatura, tá? Ele consegue organizar a disponibilidade
de água, ele consegue fornecer um ar puro, certo? Ele consegue manter as espécies coexistindo em equilíbrio para que você possa ter os ecossistemas florestais, com tudo que você precisa de uma floresta, os dispersores, os insetos para fazer a polinização, até na agricultura. Então a gente está pouco a pouco envenenando nossos rios e principalmente a gente está modificando o clima do planeta, certo? Então nós estamos prejudicando nossa própria espécie e sim, futuramente é possível isso. Mas eu não acredito não. Eu acredito que a humanidade vai conseguir retomar o caminho da. Retomar não, acho que nunca houve nesse caminho. Mas conseguir trilhar o caminho da sustentabilidade, do desenvolvimento com responsabilidade e com respeito à natureza, para que nós mesmos possamos deixar para as próximas gerações e para nós mesmos condições dignas. Respondido, Diógenes? Doutor Diógenes? Ok. Então, olha essa imagem aí, gente. Essa imagem indica o seguinte: indica que todos nós, através com base nas evidências que eu falei, moleculares, fósseis e tudo mais, nós podemos afirmar que todos nós partimos do mesmo ramo da árvore da vida, tá? Plantas, protozoários, répteis e todos os animais, todos nós, fungos, cadê o cogumelo? Tem um cogumelo aqui? Acho que tem uma melhor assim. Todos nós partimos do mesmo ramo, tá? Olha aí, Diógenes, que beleza. Todos nós partimos do mesmo ramo principal, do mesmo tronco de uma árvore da vida. Algumas vezes, né, você tem esse tronco da árvore da vida, com os grupos se modificando ao longo da história e dando origem a novas espécies, mas alguns ramos param por aqui, tá vendo? Alguns ramos desaparecem, ok? Você tem espécies que são extintas. Então, aí as teorias evolutivas, né? Lamarckismo defende que os organismos se modificam para se adaptarem ao meio. Então, tem a ver com a lei do uso e desuso, lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Eu vou pular isso aqui, tá? E vou mostrar agora um pequeno vídeo para a gente entender ainda melhor essa questão da evolução. Um minutinho, meu povo. Coisas que o Google Classroom nos fornece, né, velho? Posso passar um vídeo para vocês aqui, legal, com imagem legal. Então, recentemente, Charles Darwin completou aí 200 anos. A gente vai ver um pequeno vídeo aqui sobre a obra dele. Só 5 minutos de vídeo. Com certeza, querido. Vamos nessa. Se tiver algum problema no áudio, no vídeo, me avisem.
Tá sem áudio, professor, o vídeo. Aí é? Ainda bem que você falou. Vou ver se eu ajeito isso. Ué. Deixa eu fechar e abrir de novo para ver se vai. Minutinho, pessoal. Eu acho esse vídeo bem didático. Vamos ver se agora vai. Primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível, a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Tá com áudio agora? Eu parei aqui, mas tá com áudio. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham um pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular como uma sela e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada.
Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente. Elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin, e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje, mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Sensacional, né, gente? Deixa eu ver se... Oi, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma curiosidade. Pronto. Deixa eu ver, ela tem alguma curiosidade para falar aqui. Na passagem de Darwin pelo Brasil, ele levou, além de amostras de plantas, uma experiência no Carnaval de Salvador. Ele escreveu no seu diário que foi alvejado pelos foliões que jogavam balões de cera cheios d'água nele e nos seus colegas do navio HMS Beagle. Ele escreveu, inclusive, que foi difícil manter a dignidade com as roupas molhadas na rua. Quem nunca, não é mesmo? Se inscrevam no nosso canal para ver esse e outro. Darwin passou pelo Brasil, pessoal. E uma das coisas que deixou ele muito triste foi a escravidão, sabe? Ele ficou assim, bestificado com a crueldade, certo? Com que o Brasil tratava seres humanos, né? Páginas tristes da nossa história. Enfim, gente, Darwin foi um cara muito importante. Gostou, Diógenes, do vídeo? Coisa boa, garoto. Esse vídeo é sensacional. Gente, então, olha, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, então. O que acontece, meu povo? Você tem, então, a evolução como mudança, tá, das populações ao longo do tempo, certo? E você tem que essas mudanças, elas ocorrem por alguns fatores que a gente vai ver aqui. Deixa eu só colocar isso aqui. Minuto. Então, o que acontece, pessoal? Presta muita atenção no que eu vou falar agora. A seleção natural é basicamente o seguinte: você tem numa população qualquer, sei lá, uma população de onças pintadas na floresta atlântica nordestina, tá? Então, você tem essa população e ela não é uniforme. Ela não tem todos os seus indivíduos idênticos. O que é que isso significa? Significa que alguma coisa provoca variações, né, em uma população. Algumas onças pintadas
nascem maiores, outras menores, outras com os dentes mais pontudos, outras com menos pontudos, outras com as garras maiores, algumas nascem mais peludas, outras com um pelo menor, certo? Então, você tem variações, tá? Se você for olhar a nível de indivíduo, né? Então, a população, ela tem indivíduos diferentes, tá? E isso é muito importante. Por que que isso é muito importante? Porque o ambiente, ele também muda ao longo do tempo, não é verdade? Então, se o ambiente mudar, certo? E os indivíduos forem todos idênticos, a tendência é o quê? Ou todos os organismos vão gostar, achar maravilhosa essa mudança ambiental, ou todos vão achar muito ruim essa mudança ambiental. Se for uma mudança ruim para os indivíduos, toda a espécie vai sucumbir, tá certo? E você tem uma espécie ou uma população extinta, ok? Agora, se os indivíduos forem diferentes dentro da mesma população, aí você vai ter indivíduos que vão morrer, porque não tinham características adequadas àquele novo ambiente, né? Aquela mudança ambiental. E essa mudança pode ser de vários tipos, pode ser seca, né? Você pode ter, a partir de agora, um clima, um regime de chuvas bem diferente, bem menos chuva. Ou você pode ter uma temperatura agora muito mais baixa, vamos supor, né? Que a temperatura baixasse bastante. Se a temperatura fosse muito baixa, as onças que teriam mais chance de sobreviver seriam as que teriam mais ou menos pelo, pessoal, no ambiente frio. Exatamente. As que teriam mais pelo, né, um pelo mais comprido, assim, teriam mais chances de sobreviver, tá? E aí, o que é que aconteceria? A tendência é que as onças com pelo mais curtinho, com menos pelo, não conseguissem, então, deixar descendentes, tá? Não conseguiriam deixar descendentes. Se elas não conseguiriam deixar descendentes, elas também não conseguiriam passar o gene para pelo curto para as próximas gerações. Então, o que é que aconteceria? Pouco a pouco, você teria uma população de onças pintadas com uma pelagem diferente, com uma pelagem mais espessa. Tá? Qual é o nome desse processo em que a natureza seleciona apenas aquelas características dos indivíduos, né? Seleciona apenas os indivíduos que têm as características que favorecem a sobrevivência naquele ambiente, naquela condição ambiental. O nome desse processo é seleção natural. Perfeito, Mateus e Diógenes. É exatamente isso. Seleção natural é uma coisa muito óbvia e muito simples. E às vezes as pessoas complicam isso, tá? É porque as pessoas às vezes misturam as coisas. Então, seleção natural é isso. É simplesmente o ambiente que vai exercer uma pressão, que pode ser através da temperatura, através do regime de chuvas, através da disponibilidade de alimento, através de um monte de coisas, certo? E isso seleciona apenas os indivíduos que têm características interessantes do ponto de vista da sobrevivência e da reprodução. Isso se aplica a várias outras coisas. Isso se aplica para explicar por que leões são os únicos felinos que têm aquela juba tão grande, tá certo? Eles foram selecionados por aquilo, proporcionava algum tipo de vantagem, certo? Pode ser na esfera da reprodução, né? Pode ser numa briga com outros competidores, né? Ficaria mais protegido, mas existe uma vantagem ali, certo? Isso explica, então, por que as girafas têm pescoços tão grandes, tão compridos, tá? Muitos diziam, né, que era só porque conseguiam alcançar folhas mais altas, né? Ou seja, aquelas girafas que tinham um pescoço mais longo, né? Dentro de uma população, né, você tinha girafas com diferentes tamanhos de pescoço.
As que tinham pescoço mais longo conseguiam alcançar as folhas mais altas, ou seja, tinham mais comida, tinham mais energia, tinham mais possibilidade de procriar, né, de deixar descendentes, tinham energia para investir na prole, nos filhotes, e deixavam, assim, o gene para pescoço maior para as próximas gerações. Mas hoje já se sabe que não é só isso, não. Você sabe que... Vocês já viram uma girafa brigando, Diógenes? Você já viu? Não é coisa bonita de se ver, não. As girafas brigam dando cabeçadas umas nas outras, mas é o pescoço que é a alavanca que dá pescoço no pescoço, tem um chifrinho também, é uma coisa horrível. Então, o pescoço é quase uma arma para elas utilizarem aí nas brigas, né? Principalmente na competição dentro da mesma espécie, viu? Os machos brigam ali. Então, tem vários fatores. Seleção natural é isso. Vou repetir. O ambiente, ele exerce uma pressão sobre os indivíduos daquela população e seleciona apenas os indivíduos com características importantes para a sobrevivência e para a reprodução naquele determinado ambiente. Isso é seleção natural. Luiz falou, quem treme primeiro perde. Talvez seja. Então, pessoal, isso é seleção natural. Agora, Darwin, ele não sabia... Elas baixam as orelhas e cabeça também. É verdade. Darwin, gente, olha aqui nessa imagem à direita. Só em 1930 surgiu aqui a compreensão do DNA, a compreensão da biologia molecular. Darwin não fazia ideia de como é que surgia uma coisa que é fundamental para a evolução, que é a diversidade, tá? A variabilidade dentro de uma mesma população. Essa variabilidade dentro de uma mesma população, hoje nós sabemos que é diretamente ligada à variabilidade genética. Ou seja, é a variedade de sequências nucleotídicas que formam o DNA que dá essa configuração tão diferente dentro de uma mesma população. Olha como nós somos diferentes. Olha a gradação de cores que nós temos, né? Desde a cor mais escura até a mais clara. Olha a nossa voz, como é diferente. A cor dos nossos olhos, o fio do nosso cabelo, como é tudo diferente. E como cada característica dessa é mais, digamos, vantajosa em um ambiente e menos vantajosa em outro. Por exemplo, a pele branca, num país como o Brasil, né, uma pele com pouca melanina, é uma característica que, assim, se a gente tivesse sem proteção solar, né, sem protetor solar, sem nada, talvez nos levasse pessoas de pele branca a desaparecerem, tá? Por quê? Você ter pouca melanina num país como o nosso, que tem uma grande disponibilidade de radiação solar, é uma chance de aumento de câncer, né? Então, câncer de pele, tá? Então, é ruim ter pele branca aqui. Agora, em regiões mais perto dos polos do planeta, é bom ter pele mais clara. Por quê? Facilita a absorção da pouca radiação que existe lá. Tem pouca luz solar lá. E a pouca que tem, você tem que aproveitar para você ter vitamina D, que vai fortalecer os teus ossos e vai te fazer ter saúde e ter mais chances aí de procriar, né, de deixar descendentes, de sobreviver naquele ambiente. Então, veja, uma mesma característica pode ser boa para a sobrevivência em um ambiente e ruim em outro. Agora, a nossa espécie é danada, né? A gente acaba burlando a seleção natural. Eu sempre dou esse exemplo. Pessoas que nascem sem nenhuma capacidade de produzir uma enzima chamada lactase, que é responsável por quebrar a lactose, né, do leite da mãe, inclusive, né?
você então tem aí um bebê que em condições normais morreria, tá? Morreria por falta de nutrientes. Mas a gente já tem leites especiais, e além disso a gente tem uma enzima chamada lactase que a gente produz em laboratório. Então nós estamos burlando a seleção natural, né? A gente é, então, uma espécie um pouquinho mais complexa para se entender dentro desse processo. Ainda assim, a evolução natural se aplica em outros aspectos, ok? Estamos vendo agora o maior processo de seleção natural que eu tenho notícia, que é uma pandemia de coronavírus. Eu pergunto para vocês, todo mundo responde a esse vírus da mesma forma? Todo mundo tem a mesma gravidade, desenvolve a mesma forma grave do coronavírus? Ou varia de pessoa para pessoa? Pois é. Então, varia de pessoa para pessoa. Não é igual em todo mundo. Isso significa o quê? Que se a gente deixasse aí esse processo continuar livremente, sem distanciamento social, sem usar máscara, sem tomar os devidos cuidados, então a gente iria selecionar apenas os indivíduos que têm aí um organismo com uma resposta imunológica mais branda. Porque o que acontece, pessoal, é que o nosso organismo, quando entra em contato com esse vírus, tá? Ele tende a ter uma resposta muito, muito exagerada. Ele quer matar o vírus. Ele manda um monte de substâncias, de proteínas chamadas citocinas, para matar o vírus. Só que é tanta que a gente chama de tempestade de citocina. E ele acaba destruindo teu epitélio, tua parede pulmonar. Você fica com os pulmões pode, né? Pode ficar com os pulmões praticamente sem funcionar, sem fazer troca gasosa, tá? Por isso que tem que ir para entubamento, né? Ser entubado, ficar com oxigênio. É uma coisa terrível, mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim, tá certo? Então, se a gente deixasse a tragédia continuar livremente, então a gente teria essa tendência de selecionar pessoas com um tipo de sistema imunológico, tá certo? E várias outras coisas, né? Se desconfia, por exemplo, que o tipo sanguíneo influencia. O tipo O, por exemplo, tem sido considerado um tipo sanguíneo, né? Quem tem tipo sanguíneo O tem menos chances, parece, tá? É uma suspeita, tem menos chance de desenvolver a forma grave. Então, é isso que eu estou falando, beleza? Isso é seleção natural. E você falou, professor, já sabe quais as sequelas de quem já teve Covid? Então, primeiro, nem todos têm sequelas, né, como eu falei, mas tem muitas chances de ter. E entre as sequelas, a gente tem dificuldade, então, respiratória, né, no pós-Covid, tá? Por quê? Você teve ali uma destruição do tecido ali que compõe os pulmões e não volta, fica um tecido enrijecido, que a gente chama esse processo de fibrose. Então, as pessoas podem passar o resto de suas vidas sem respirar direito, tá? Tem gente que nunca mais vai voltar a sentir cheiro. Tem gente que vai ficar com o paladar muito fraquinho por muito tempo também, outra vez até para sempre. Tem pessoas que também têm o seguinte processo, o sistema imunológico delas fica comprometido. Elas passam a adoecer com mais facilidade de outras coisas, tá? Deixa eu ver outra sequela. Diógenes falou, tem pessoas que têm Covid, mas não têm sintomas. Aí só serve como portador e passa para outras pessoas. Sim, tem pessoas, Diógenes, que são oligossintomáticos, né? Que são sintomas pouquinho, mas tem, tá? Tem aquelas pessoas que ainda não estão com sintomas, mas vão ter, que são as pré-sintomáticas, tá? Você fala, pô, mas você deu positivo e não tá com nada. Calma, às vezes ela demora um pouquinho para ter, vai ter sintoma. E tem aquelas que têm sintoma zero. Já tem pessoas que têm os sintomas clássicos, tá? Falta de ar, tosse e tal.
e tem as pessoas que têm os sintomas mais severos de todos. São a minoria, tá? São a minoria, são aquelas que vão para a UTI mesmo, se entubada, é grave. Mas entenda, é como eu falei antes de começar, da gente dar essa pausa nas aulas, não se trata só de sobreviver, né, pessoal? É como a gente está falando aqui, se trata das sequelas, né, dos prejuízos que você vai ter para a vida. Você quer viver bem, com qualidade de vida. Então, a gente tem que evitar ao máximo. Então, gente, voltando, esse é um tipo de seleção natural. A gente não pediu, nem fez nada para isso acontecer. Tá? O vírus, ele estava lá na natureza, né, em morcegos, e o contato de seres humanos com morcegos acabou trazendo esse vírus para dentro da nossa espécie, tá? Então, esse é um tipo de pressão ambiental clássico, e a nossa espécie está aí respondendo dessa maneira, né? Muitas pessoas já morreram, porque é uma doença muito fácil de ser transmitida. Então, isso é seleção natural, e a evolução, ela é essa mudança. Então, coisas que fazem a gente ter uma diferenciação ao longo coisas que fazem a gente ter uma variabilidade genética, uma variabilidade de características dentro da mesma população. Em outras palavras, por que a gente tem organismos que respondem de um jeito à Covid e de outro jeito à Covid? Por que tem gente que não tem sintoma nenhum, outros têm poucos sintomas, outros têm sintomas clássicos e outros muito severos? O que causa essa variabilidade? A gente já sabe que isso está relacionado à sequência nucleotídica do teu DNA. Muito bem, Trícia. O DNA é a palavra-chave para isso. Mas o que é que muda essa sequência diferente do DNA de mim para você? Tá? O que é que muda? O que faz mudar, tá? É um processo chamado reprodução sexuada. A reprodução sexuada foi um ponto de inflexão na evolução da vida no planeta. Porque quando você mistura DNA da mãe com o do pai, dá uma coisa totalmente diferente, sabe? Então você tem novas características ali, e além disso, você tem também, gente, mutação, é claro, né? Lembre aí do nosso primeiro bimestre desse ano. A mutação é simplesmente um processo aí de erros, né? Erros na replicação de um DNA. Então, quando você vai fabricar um espermatozoide ali, tá? Você teve um processo de replicação do DNA, um DNA vira 2 DNAs, e esse processo às vezes dá erro. E esses erros podem levar a características novas. Essas características, Matheus Felipe, podem ser boas, podem ser ruins, ou às vezes são características que nós nem notamos, não são nem boas nem ruins, tá? Então você tem aí mutação, sexo, tá? Ou seja, troca de material genético, e você tem aí o processo também de crossing over, que tá dentro também aí desse processo, que é quando você pega um pedacinho de um cromossomo e junta com o outro, tá? Tudo isso culmina com variabilidade genética. Então, juntando tudo, variabilidade genética, né? O ambiente exercendo pressão, indivíduos diferentes dentro da mesma população, pronto. Está montado aí o cenário para que você tenha a evolução da espécie. Então, você sempre vai ter, dentro de uma população, novas características surgindo. De vez em quando você vê aí, né, alguém com uma característica morfológica diferente, né? Você tem cachorro que nasce sem rabo. Lá na roça dos meus pais, eu acho que eu comentei com vocês, eu tenho até a foto aqui. Chegou um cachorro lá que não tinha rabo, e minha mãe ficou morrendo de pena. Ô, rapaz, deram uma surra no cachorro e quebraram o rabo do bichinho. Aí, pouco tempo depois que ele chegou, ele cruzou com a cachorrinha que a gente tinha lá,
E os filhotes, para nossa surpresa, nasceram metade com rabo, metade sem rabo. Ou seja, Diógenes, o cachorro, ele tinha uma característica genética, né, que era expressada na forma de nascer com um cotoquinho de rabo, ou sem rabo, tá certo? Nascer com ou sem rabo pode ser bom ou pode ser ruim, depende do ambiente. Depende do ambiente. Se você tem um ambiente, talvez, com muita mosca, com muito inseto, ter rabo pode favorecer bastante. Você impede ali que o mosquito vá e infecte o animal, tá entendendo? Então, é uma porção de coisas, gente. Alguma dúvida, gente, sobre essa pequena introdução sobre evolução? Eu não vou me aprofundar, não, certo? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais para frente sobre evolução, ok? Mas como eu dei esse assunto no período de pandemia aí, eu não podia deixar de revisitar esse assunto. Alguma dúvida? Maravilha, gente, maravilha. Que coisa boa. Porque esse é um dos assuntos que causa mais medo nas pessoas, velho. Mas não tem porquê, sabe? Não tem porquê. A evolução é simples. Então, pessoal, agora eu vou para ecologia. Ecologia. Deixa eu sair daqui. Um minutinho. Agora. Pronto. Revisão rapidona de ecologia. Ecologia é um tema muito massa, mas é um tema bem, digamos, longo, né? Então a gente nem terminou ainda a ecologia. Então vamos revisar o que a gente viu. Para o início da revisão, Diógenes, vamos conceituar o que é ecologia. Esse cara aqui, Haeckel, né, em 1869, ele diz que ecologia poderia ser considerada a investigação das relações totais dos organismos com seu ambiente orgânico e inorgânico, incluindo suas relações amigáveis ou não, com os quais vem a entrar em contato direto ou indireto. Eu prefiro simplesmente dizer que ecologia é o estudo das interações entre os organismos e o seu ambiente. Simples assim, tá? Quem estuda como os organismos estão competindo, estão se ajudando, estão interagindo uns com os outros e com o ambiente que estão, seja uma floresta, seja um lago, seja um mar. Pronto. Essa disciplina científica se chama ecologia. Eco significa casa. Logia vem de logos, que significa estudo, tá? Então, o estudo da casa, do ambiente. E no ambiente, é claro, tem seres vivos ali, interagindo, tanto com o ambiente, como entre si. Quando a gente fala de ecologia, a gente sempre tem que lembrar que um ecossistema, né? Um ecossistema é um sistema biológico formado aí pelo meio abiótico, certo? Ou seja, que é a coisa que não é viva. Não, você tem água, você tem pedra, você tem sais minerais, você tem o ar atmosférico, você tem tudo isso. Você tem a luminosidade chegando aqui, ou a falta dela. Isso é o meio abiótico. E você tem o meio biótico, que é tudo que é vivo. A grama, o passarinho, o carnívoro, o herbívoro, as plantinhas, tudo isso aí é meio biótico. Porque bio é vida, né, gente? Biologia, estudo da vida. Então, o meio biótico é o meio que inclui tudo que é ser vivo, tá? Então, em qualquer
ecossistema, você tem aí, em primeiro lugar aqui, olha essa pequena pirâmide, não é bem uma pirâmide, né? Mas olha aqui, gente, essa imagem da direita, você tem obrigatoriamente seres produtores. Seres produtores. Seres produtores, como diz no nome, Diógenes, são seres que produzem. Produzem o quê, Rafael? Produzem o próprio alimento. Eles utilizam a energia do sol, tá? As plantas, no caso aqui, utilizam a energia do sol, tá? Como sendo a energia capaz de favorecer a união entre duas moléculas. Que duas moléculas são essas, professor? CO2 e água. Quando você junta CO2 e água, uma coisa só, você tem uma outra coisa maior chamada glicose. O que é glicose, professor? Glicose é o almoço. É o almoço da planta. Só que essa glicose, esses carboidratos, né, servem só para a planta, pessoal. Esse alimento produzido pelas plantas só serve para as plantas? Não. Eles servem para todos os outros seres vivos, direta ou indiretamente. Quer ver? Vamos lá. Esse coelhinho aqui, esse roedor, se alimentou do que foi produzido pela planta, né? Se alimentou de um produtor. Como ele é o primeiro nível aqui, né, a se alimentar de um produtor, ele é chamado consumidor, mas não só consumidor, consumidor primário. Então, veja, a glicose que ele consumiu e outros carboidratos e outras coisas que ele consumiu aqui das plantas, está agora no corpo dele. Foi reciclado, foi organizado, está no corpo dele. As moléculas orgânicas estão aí. Mas ele vai servir de alimentação para um outro carnívoro. Parece um lobo aqui, ou um coiote, alguma coisa assim. Então, agora esse coiote ou esse lobo vai se alimentar desse roedor e vai ser considerado consumidor, porém secundário, porque ele se alimenta do animal que se alimentou do produtor. Então, perceba, Diógenes, olha só, a pergunta de Diógenes é, nós produzimos glicose? O que nós fazemos é o seguinte, Diógenes, nós absorvemos glicose. Nós absorvemos glicose da alimentação. Agora, Diógenes, a gente às vezes pega esse monte de glicose, às vezes não, sempre, pega esse monte de glicose e junta tudo num mó só. Imagina juntar, tipo, uma molécula de glicose com mais outra, umas 300 moléculas de glicose numa só. O nome disso é glicogênio. O que é glicogênio, professor? É um carboidrato que a gente utiliza, tá, para guardar a reserva energética de carboidrato nos músculos. Então, a gente tem muito carboidrato no músculo da gente. Sob que forma? Glicogênio. Esse glicogênio pode voltar a ser glicose? Pode. Então, Diógenes, a gente não produz glicose do zero. Agora, a gente junta um monte de glicose na forma de glicogênio e a gente pode, de novo, quebrar esse glicogênio em várias glicoses. Respondido, Diógenes? Maravilha. Então, olha, produtor serve de alimento para o consumidor primário, que por sua vez serve de alimento para o consumidor secundário, que por sua vez serve de alimento para o consumidor terciário, que aqui no caso parece ser o carnívoro de topo, né? Que está no topo da cadeia alimentar. E quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente sempre fala de níveis tróficos. Trófico é uma palavra que é sinônimo, ou seja, que é a mesma coisa de alimentar, beleza? Então, primeiro nível trófico, aqui, produtores. Segundo, consumidor primário. Depois, secundário, terciário. Tem cadeias alimentares que tem vários outros níveis acima? Tem. Ok? Então, isso é basicamente o que acontece. E aí, o que é que acontece, Gabs? Sempre que um produtor produz o próprio alimento, ele está pegando a energia do sol e utilizando para juntar moléculas, né? Então, ele está convertendo, de certa forma, Gabs, energia luminosa em energia química, tá?
E essa energia química, ela é transmitida ao longo de toda a cadeia alimentar. Veja que beleza. A energia, ela vai da planta para o roedor, para o lobo e para essa ave de rapina aqui. O processo de transmissão dessa energia é fluxo de energia. Qual é a casca de banana mais manjada da face da Terra e que às vezes a gente cai? Até eu, se ler rápido, às vezes caio, tá? Posso cair. Gente, às vezes pergunta assim, existe a ciclagem de energia nos ecossistemas naturais? Não, não existe ciclagem de energia. A energia, ela nunca cicla, porque a energia não veio do Sol, pessoal. Então, se ela ciclasse, ela teria que voltar para o Sol. Então, a energia não cicla, a energia tem um fluxo unidirecional de energia, tá? Então, é fluxo de energia. Agora, os nutrientes, professor, eles ciclam? Ah, os nutrientes, eles ciclam. Você tem ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, tá? Então, é importante que o ciclo de nutrientes ele ocorra da maneira correta, Carlinha. Porque se você não tiver os nutrientes ciclando, como é que você vai ter as plantas continuando a ter matéria-prima para produzir coisas, tá? Não teria. A quantidade de nutrientes no planeta é limitada. A quantidade de fósforo é limitada. A quantidade de nitrogênio no solo é limitada. Então, é importante que você tenha esse processo correto de ciclagem dos nutrientes. E quem é que promove essa ciclagem dos nutrientes? Primeiro, esse processo de alimentação, né? Você tem produtores, consumidores primários, secundários, terciários. E, por último, você teria, que não está aqui, que eu vou botar, os decompositores. Os decompositores, eles vão quebrar as moléculas orgânicas que foram produzidas lá no início e foram modificadas várias vezes ao longo dessa cadeia trófica e vão devolver ao solo, à atmosfera, esses nutrientes. E aí esses nutrientes vão poder ser reutilizados. A gente olha para uma floresta amazônica daquela, Diógenes, e fala, poxa, que ecossistema incrível, maravilhoso. Deve ser muito rico, né? Deve ter muito nutriente nessa terra aí. Grande engano, meu amigo. A Amazônia é um dos ecossistemas com solo mais pobre que existe no planeta. Tá? É muito pobre aquele solo. Já respondo isso, viu, Diógenes? Essa pergunta é muito boa, garoto. Gostei demais. Já respondo. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Então, o que é que acontece? A Amazônia tem um solo pobre. Então, como é, professor, que você tem aquela exuberância florestal incrível? É porque você tem fungos e bactérias trabalhando ativamente, a todo vapor. Cada folha que cai de uma árvore é rapidamente degradada pelos decompositores. E o nitrogênio, o fósforo, o potássio, aquilo volta para o solo, e voltando para o solo, pode ser reutilizado por outras espécies vegetais. Então, a ciclagem dos nutrientes é fundamental para que você tenha um equilíbrio ambiental. Certo? Quando você toca fogo numa floresta amazônica, num pantanal, etc., você está matando, além do jacaré, da sucuri, dos macaquinhos, dos tamanduá e tudo mais, você está matando os micro-organismos do solo. Você está destruindo os fungos e as bactérias que são responsáveis por reciclar os nutrientes, por fazer com que os nutrientes voltem e reiniciem o ciclo, né? Então, é muito grave o que está acontecendo hoje no Brasil. A pergunta de Diógenes é muito boa. Professor, e as plantas carnívoras? Elas produzem glicose juntando duas moléculas ou não? Diógenes, as plantas carnívoras, elas fazem fotossíntese como qualquer outra. Elas utilizam a luz do sol para catalisar a união de CO2 e de água, formando glicose. Beleza? Acontece que
As plantas carnívoras muitas vezes vivem em regiões muito pobres em nutrientes. Por exemplo, pântanos, que tem ali uma dificuldade imensa de conseguir nutriente, né? E aí o que é que acontece? Já que ela não tem a possibilidade de conseguir fósforo, nitrogênio, potássio em quantidade adequada por suas raízes ou pela atmosfera, o que é que ela faz? Ela pega insetos e consegue absorver todos os nutrientes que ela precisa desses insetos. Todos não, uma boa parte. Então, perceba, é como se ela complementasse essa necessidade de nitrogênio, de fosfato, de fósforo, de potássio e outras coisas, através dessa alimentação que é tão diferente, né? Que é através de enzimas que vão lá digerir aquele inseto, ou um pequeno réptil, um pequenino mamífero, tá? Então, ali é riquíssimo em nutrientes para ele. Então, é isso que ela faz. Uma coisa não anula a outra. Quantas carnívoras são produtores primários? São. Plantas carnívoras podem ser consumidores? Podem também. Ok? Então, são as duas coisas. É o paradoxo da ecologia aí que a gente tem. Muito boa a sua pergunta, Diógenes. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Já estamos nos encaminhando para o fim da aula. Dá tempo de ver só mais uma coisinha aqui, pessoal. Sucessões ecológicas. Como é que uma floresta tão exuberante como a floresta atlântica, como a floresta amazônica, podem se tornar assim, tá? Ao longo do tempo? Qual é o processo que permite a formação das grandes florestas? E não só florestas, dos corais que a gente vê aí, nos mares, né? Como é que isso acontece? Pessoal, nós temos então 3 fases, beleza? Em qualquer sucessão ecológica, nós temos 3 fases. No início, você tem a fase de facilitação, onde espécies pioneiras colonizam um ambiente, certo? Depois você tem essa fase intermediária aqui, onde essas espécies pioneiras, elas facilitaram, né? E dão agora espaço para outras espécies conseguirem se estabelecer aqui, né? São as espécies secundárias, né? Que vêm depois. E por último, depois de várias fases intermediárias, você tem a fase clímax, né? Que é quando as espécies aqui elas já estão cada um em seu quadrado. Elas respeitam sua região, tá? Então, isso é um processo demorado, tá? Então, você tem 2 tipos de sucessões. Tem a primária, que começa do zero, geralmente sob condições desfavoráveis ao estabelecimento de vida. Exemplo, gente. Teve uma erupção vulcânica no meio do Oceano Atlântico. Aquela erupção vulcânica acabou culminando com a formação de rocha. Você tem agora pedra no meio do oceano. Uma ilha, né, rochosa. Tá? Aquela rocha, um dia, será colonizada por vegetais, por animais, mas até isso acontecer, leva tempo. E se é do zero, se começa do zero, a gente sempre vai chamar de sucessão primária. Agora, se você tem uma floresta que era bem exuberante e tal, mas você acabou desmatando aquela floresta, porém, você não tocou fogo, tá? Você tipo, desmatou, destruiu, mas não tocou fogo ali naquele solo, beleza? Então, o que é que acontece? O solo daquela floresta que você destruiu, aquele ambiente está cheio de sementes, tá? Então, aquelas sementes e alguns troncos vão rebrotar, certo? Troncos vão rebrotar,
algumas raízes também emitem novos ramos, as sementes vão germinar, e aí você, então, não começa do zero, você já tem vida ali, você tem uma colonização. Afinal de contas, uma semente é um embrião de uma planta, tá? Que está em estado latente. Ela só está esperando o quê? As condições favoráveis de temperatura, de umidade, de disponibilidade de oxigênio no solo, aeração, matéria orgânica, etc. Então, tá lá, é um ser vivo. Então, você está começando do zero? Não. Se você não está começando do zero, a gente dá o nome desse tipo de sucessão secundária. Então, inclui a formação de um ecossistema a partir de outro parcialmente destruído, ou seja, um ambiente que foi anteriormente ocupado por outra comunidade biológica. Desmatou tudo, mas a natureza se reconstituiu a partir de um banco de sementes, né, de troncos que ficaram ali, rebrotaram, né, bulbos que estavam ali e só precisavam de um tempinho para também emitir ramos. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Qualquer coisa, fala. Tá terminando já. Então, vamos ver rapidão aqui. A primeira fase de uma sucessão ecológica, né, que eu falei, é a fase de facilitação. As espécies pioneiras, elas preparam e facilitam aquele ambiente. Tá? Então, quais são as espécies pioneiras clássicas que a gente lembra logo? Tá? Você tem os líquens, que vão lá e aos pouquinhos vão degradando aquela rocha, botando matéria orgânica naquela pedra, favorecendo uma futura colonização de plantas, por exemplo, né? Você também tem outras plantas muito pequenininhas que vão aí colonizando. Então, são as primeiras espécies que colonizam, tá, aquele ambiente. Pode ser bactéria, pode ser um fungo, tá tudo dentro. Tá? Então, essa é a fase de facilitação. Como diz o nome, a fase de facilitação facilita a chegada de outras. Quem facilita a chegada de outras? As espécies pioneiras. Então, depois que você tem essas pioneiras facilitando a chegada de outras, você tem a fase intermediária que nós chamamos de inibição. A fase de inibição é aquela em que as espécies posteriores, né, ou secundárias, elas se estabelecem por conta das primeiras, das pioneiras. Então, agora você tem um pouco de matéria orgânica, você tem um solo um pouquinho mais fofo, você tem, talvez, ali, mais condição de se fixar naquele ambiente. Então, é isso que acontece. E o mais interessante, gente, essas que chegam depois, elas inibem aquelas que vieram antes. Veja como elas são ingratas, tá? Então, as espécies posteriores, né, elas chegam, e elas só chegam porque alguém facilitou o processo, e elas inibem as que vieram antes delas. Então, é um profundo movimento aí de ingratidão. E, por último, nós temos aí a fase de tolerância. A tolerância que nós chamamos de tolerância máxima, em que as espécies, né, as competidoras, aquelas que têm mais capacidade de firmarem o seu ambiente ali, sem nenhuma chegar perto, né, elas começam a se respeitar. Elas crescem muito em geral, e aí cada uma fica no seu quadrado. Então, você tem um ecossistema parando de crescer, de se desenvolver em tamanho, né? E a estrutura fica mais ou menos a mesma. Por isso que uma Amazônia, você vai ver, se for olhar, se for sobrevoar, a maioria do terreno dela é parecido. Você olha de cima, você vê, pô, é parecido, é porque a maioria ali que você está vendo está na fase clímax, que é a fase de uma floresta madura, certo? A gente também chama assim, floresta madura, ou florestas clímax, ou ecossistema clímax. Clímax é que chegou no final, certo? Então, isso é sucessão ecológica. E a gente vai ter que parar por aqui. Espero que eu tenha conseguido aí rever algumas coisas importantes com vocês, certo? Então, antes de vocês serem liberados, eu vou pedir só uma coisa, Diógenes.
Vocês coloquem aí o nome de vocês e a turma, certo? E aí, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vocês podem... Oh, gente, obrigado. Que bom que vocês gostaram. Que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz. Velho. Continuo aqui à disposição. Qualquer dúvida que surgir, podem falar comigo, gente. E qualquer coisa aí, coloquem um nome, certo? De vocês e a turma. E quem não tiver mais dúvida, já está liberado, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo carinho, pela participação. Estamos juntos nessa caminhada. Tchau. Beijão, gente.